amigos, que bom estar aqui nesse programa novamente, com alegria. Colocamos no ar mais um programa, O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão, é um espaço para todo aquele que quer conhecer um pouquinho da doutrina espírita, possa nos olhar com uma maneira diferente. O nosso intuito aqui é desmistificar a doutrina, pois ela é muito mal vista porque ela não é conhecida. E nós, nesse programa, não somos profissionais de televisão, não somos profissionais de comunicação, nós somos apenas trabalhadores da doutrina, tentando levar a você um pouquinho do que ela realmente é. Os nossos convidados são todos voluntários, como a nossa irmã Terezinha, que já esteve aqui. Voltou, né, Tere? Voltei, agradeço a oportunidade. Sempre é muito bom falar sobre o Evangelho de Jesus. A cada programa que a gente vai preparando, estudando, vai aprendendo cada vez mais e sentindo o quanto nos falta ainda para chegarmos até aquela evolução que pretendemos, né? Então é sempre muito bom, eu agradeço. Nós tentamos colocar aqui de uma maneira mais simples possível, porque a doutrina espírita ela é para ser estudada. Uma das recomendações do Evangelho é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, todo espírita tem o dever de estudar as obras básicas, tem o dever de estudar, ler livros, ler revistas, artigos. Isso é uma das funções da doutrina espírita, nos tirar da ignorância, do não saber. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Terezinha, quando a gente olha, né, essa questão da misericórdia, o que seria a misericórdia em si? A misericórdia, Josiane, é o perdão, é a indulgência, é a caridade que temos conosco e com os nossos irmãos, as suas faltas, é nos colocarmos no lugar desse nosso irmão e saber que somos capazes de praticar os mesmos atos. Você entende, sim, que, conforme você está dizendo, a misericórdia é um exercício de perdão misturado com benevolência, misturado com indulgência? Sim. Se somos indulgentes, benevolentes com os nossos irmãos, estamos sendo conosco também. Então, o bem-aventurados os misericordiosos, então são felizes aqueles que perdoam, que já aprenderam a perdoar. Interessante que a gente está estudando as bem-aventuranças aqui no programa e levando para o pessoal até as indicações onde eles podem procurar, né, onde encontrar o assunto. E nós vemos aqui que Jesus diz que feliz os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Praticamente ele está dizendo assim: quem não é misericordioso não terá misericórdia? Sim, perdoe os pecados do teu irmão que você será perdoado. Seria isso, porque a misericórdia, ela está acompanhada da benevolência, da brandura, dos puros. Então, se não existe misericórdia, você não vai conseguir ser brando e pacífico como nos recomenda o Evangelho. Então eu tenho que trabalhar, nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, na nossa vida, em família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lazer, a misericórdia. Então, perdoa que Deus te perdoará. Esperando a misericórdia divina, nós temos que ser misericordiosos. Aquele que diz, eu nunca perdoarei, fica complicado. Ele está se condenando, né? Ele está se condenando. Está se condenando porque se ele não for condenado pelas nossas leis, pelas leis dos homens, ele será condenado por Deus. Só que nós não podemos ver essa condenação como uma punição, como um castigo. Não, essa punição será uma nova oportunidade de voltarmos a viver
para um novo aprendizado, para uma nova caminhada, sempre para a nossa evolução. Porque nós temos uma visão curta, nós pensamos somente no hoje, na nossa vida do hoje. E não é assim. Nós sabemos que após a morte do corpo, o nosso espírito imortal, ele continua vivo. Então pode acontecer cobranças desse espírito que saiu desse plano com mágoas no coração, o coração ferido. E nós que aqui ficamos também com aquele arrependimento do não perdão. Então nós temos que rever muito bem, que prestar muita atenção nesses atos, nas nossas atitudes e tentar perdoar, praticar o perdão, praticar esse exercício. O maior exemplo de perdão nós temos com o nosso Mestre Jesus. Na cruz, ele orou ao Pai e falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É claro que a grandeza de Jesus nós não podemos nos comparar, mas nós temos o exemplo para seguir, para trabalhar, um dia chegaremos lá. Então vamos trabalhar isso todos os dias, no nosso dia a dia, deixar o nosso orgulho e tentar ser benevolente, perdoar, sempre pensando no dia de amanhã, sempre pensando na misericórdia divina. Nós vemos, né, Tere, que esse exemplo que você citou de Jesus foi a primeira fala dele na cruz, e é um perdão, é um pedido de perdão, mas com um entendimento, não é um pedido de perdão banal. Não é aquela coisa assim, perdoa, porque Deus perdoa tudo, então perdoa, Pai, né, para ficar registrado. Não, Jesus dá ali um exemplo de compreensão do próximo. Porque ele diz, eles não sabem o que fazem. Ele está justificando o pedido de misericórdia para o outro, não era nem para ele. Justamente. Como nós ainda não temos essa elevação espiritual de Jesus, nós ainda não temos todo esse entendimento, mas nós podemos nos colocar no lugar de nosso irmão e ver que nós somos passíveis desses mesmos erros. E então aí, perdoar. Discípulo Pedro, naquela sede de aprender e aprender a perdoar, ele disse: Mestre, devo perdoar ao meu irmão 7 vezes? E Jesus então respondeu: eu não digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Nesse ensinamento ele nos mostra que a misericórdia não tem limite. Nós vamos perdoando, perdoando e perdoando. Seriam relevando, né, Tere? Seriam entendendo, seriam... Esse entendimento que você citou. Então nós temos que procurar compreender, entender os nossos irmãos, o motivo que o levou a esse, né? Esse ato foi praticado porque por falta de conhecimento, por ignorância, por algum problema que ele está passando, a fase da vida não está fácil, então nós temos que entender esse nosso irmão, o porquê, e nos colocar na mesma situação. Aí nessa empatia nós vamos ver que podemos chegar a esse mesmo ato. Então, é bem o que você está falando, né? A gente vai, quando você começa a exercitar, aí que é a importância de exercitar, isso. Né? Você começa a compreender por que é importante esse exercício. É como a Terezinha acabou de falar, fazendo. Não tem como você pegar e ler, tá, eu tenho que perdoar. Mas se você não compreende e não aplica, aí você vai tendo o reflexo da tua aplicação. Isso. O exercício diário constante. Isso. Também a gente pensa assim, perdoar. Eu perdoo. Não existe uma maneira única de perdão. Vou citar 2 maneiras. Uma maneira de perdoar é aquela que você realmente perdoa.
você limpa o teu coração daquele sentimento, porque na verdade é o nosso orgulho que está ferido, o nosso eu está magoado. Então nós limpamos o nosso coração de toda aquela ofensa e perdoamos com o coração limpo, com toda a generosidade que somos capazes. A outra maneira, nós perdoamos, mas nós perdoamos diante de várias pessoas para mostrar a nossa generosidade em perdoar. Ai, como ele, como ela, é bom, é boa, que pessoa boa, ela perdoa. E muitas vezes usando atos e palavras que vão humilhar o ofensor, vão ferir o seu amor próprio. Então isso deixa de ser um perdão. Não é considerado um sentimento nobre, um sentimento puro. É um perdão que não é praticado com amor. E nós temos que praticar o perdão para ele ter sua validade com amor. Seria então, né, Terezinha, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem se machucar. É só tentando colocar de uma maneira assim, porque o Evangelho ele é tão brando, ele é tão emocionante, que às vezes a gente esquece de tentar sorver as palavras, né? E quando a gente exemplifica assim, que pô, agora eu lembro que fulano fez, mas isso não me dói mais, né? É como se a gente, poxa, fulano, ele me roubou, né? Mas ele veio aqui, ele pediu perdão, ele me devolveu o dinheiro, ele pediu perdão pelo tudo que ele me fez. E aí, pô, realmente, pô, ele me roubou, mas poxa vida, vou perdoar. Então seria isso o perdão. Esquecer é amnésia, né? Não, esqueci. Aí a importância do esquecimento do passado, de outras vidas, que nós vamos falar aqui também. Que bom que temos essa coisa de esquecer, que daí a gente não lembra, a gente começa a viver melhor. Mas perdão é isso, é lembrar do ocorrido, mas não se machucar. E agora vem uma questão que eu acabei de ver aqui, Terezinha, de reconciliar-se com os seus adversários. Nesse item, Jesus deixa muito claro que é fácil perdoar quem a gente ama, né? Meu filho, né? Meu irmão, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, pessoas, esses são fáceis de perdoar. Mas Jesus ele disse que a gente tem que reconciliar-se com os adversários, Terezinha. Por que é essa recomendação? É justamente o que eu já citei sobre os nossos adversários que podem passar para outro plano antes de nós. É porque aqui diz enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Então, a gente encontra assim, muitas mensagens de otimismo, né? Essas mensagens, então, falam muito, ame enquanto há tempo, ame aquele que está do teu lado. E elas são verdadeiras. Porque nós vamos procurar nos reconciliar com os nossos adversários. É uma obrigação do cristão que quer crescer espiritualmente. E enquanto há tempo, porque nós não sabemos o tempo que nós temos aqui. Bem lembrado. Nós não sabemos. Então, amanhã eu converso com ele. A semana que vem eu vou ter uma conversa e a gente vai tentar essa reconciliação. Nós não podemos esperar muito. O perdão tem que ser imediato. Eu posso analisar a situação porque, Josiane, na hora, o nosso ego grita, o nosso amor próprio grita e nós queremos ter razão sempre. Então nós temos que silenciar o nosso coração, nos recolher, analisar, nos colocar no lugar desse irmão ofensor e depois pensar em reconciliação. Aí nós conseguimos chegar até esse sentimento do perdão. Mas sempre pensando em dias futuros também, porque essa motivação é bem maior. Porque se eu posso pensar a semana que vem, o mês que vem, eu vou protelando. Porque pedir perdão não é fácil. O nosso orgulho fala mais alto. Perdoar não é fácil, mas pedir perdão também não é uma coisinha muito fácil. Não é fácil pedir perdão, mas tudo isso por quê? Pelo nosso orgulho, nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda somos donos da razão. Então nós temos que trabalhar muito, 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 muito todos os dias, todas as horas,
que nós não somos donos da razão e pensar sempre que se estamos na Terra, nós estamos no mesmo patamar de evolução de todos, o que nós convivemos. Então, nós somos iguais. Nós podemos praticar o mesmo ato, podemos ofender essa mesma pessoa que hoje é nosso ofensor, em dias para frente, porque nós também somos capazes de ofender, sim. Então não vamos deixar para depois. Vamos, enquanto estamos juntos, enquanto temos essa oportunidade, vamos perdoar. Vamos trabalhar esse sentimento em nós. O capítulo, pessoal, ele é uma referência ao ser misericordioso. E aí, os espíritos de Kardec, o que eles estão trazendo para nós? São falas de Jesus que recomendam o exercício do perdão. Inclusive, o próximo item, ele fala sobre o sacrifício agradável a Deus. Né? Sim. Então, olha a sequência, né? Reconcilia-te com o teu adversário. E aqui Jesus vem falar do sacrifício agradável a Deus. Mas o que seria esse sacrifício agradável a Deus? É aquilo que é difícil para nós? O perdão é uma coisa difícil para nós, né? O perdão é muito difícil, né? Como você falou, pedir perdão é difícil, perdoar também é difícil. Mas esse sacrifício agradável a Deus é justamente a reconciliação. Então, quando nós vamos nos colocar diante de Deus para uma oração, para um louvor, para um pedido, nós não podemos ir com o coração cheio de mágoa. Nós não podemos ir com ódio, com raiva. Nós temos que limpar a nossa mente, o nosso coração, né? Ir de espírito aberto até Deus para uma oração, para um agradecimento. Então, ali no Evangelho nós encontramos a recomendação que o sacrifício agradável a Deus é a reconciliação. Então ele nos diz, volta, reconcilia-te com o teu irmão. Aí volta com a tua oferenda. Aí vem trazer a tua oferta, né? Porque é bem o que nós estamos colocando, que amar a Deus é fácil, porque Deus é só bom, né? Deus só faz coisas boas para nós, e nós aprendemos a compreender Deus nos momentos difíceis, né? A gente começa assim, por que eu estou sofrendo? Mas a gente está falando com Deus. Agora aqui Jesus traz uma recomendação de dizer assim, tu quer agradar a Deus, vai lá e reconcilia-se com o teu irmão. Essa é a forma de amor que nós podemos oferecer a Deus. Nessa reconciliação é uma das formas. Porque quando a gente, as pessoas, os homens em geral, participam de um rito religioso, de uma cerimônia religiosa, então é chamado de sacrifício, eles acham que eles já fizeram a parte dele. Eu vim até aqui. Vim até aqui, eu assisti um culto, uma missa, uma palestra, eu já fiz a minha parte. Só que essa parte são atos exteriores, né, que não vão agradar a Deus. Deus quer aquilo que parte do teu íntimo, da tua reforma interior. Isso sim é agradável a Deus. Então vamos continuar, né? Porque o negócio aqui tá bom. Depois nós temos um item aqui, Terezinha, também muito assim, muito falado, né? Quem estuda um pouquinho o Evangelho, que seria o cisco e a trave no olho, né? Então há uma passagem, né, onde Jesus faz uma referência, né? Diz assim, olha, antes de olhar, né, o cisco no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu, né? O que significa isso nos dias de hoje, Terezinha? Esse argueiro que fala é aquele cisco pequenininho, né? Ele incomoda pouco. Então nós vemos no nosso irmão, mas a trave que está no nosso olho não nos permite enxergar nada, mas nós não estamos vendo isso. Então nós precisamos primeiro tirar esta trave do nosso olho para depois ajudar a tirar aquele cisquinho do olho do nosso irmão, para podermos enxergar realmente. Porque nós não enxergando direito, nós vamos ver defeitos no nosso irmão, quantas falhas no nosso irmão. É como se a gente tivesse o olho ruim para coisas boas, né? Justamente. Nossa, olho ruim para coisa boa. Então, por essa falta de visão, por essa trave que está no nosso olho,
Então, primeiro vamos tirar o que é isso? Vamos trabalhar primeiro as nossas imperfeições, né? Aquilo que nos faz mal e faz mal aos nossos irmãos, às pessoas que convivem conosco. Depois nós vamos tentar ajudar o nosso irmão, que o dele é só um cisquinho pequeno, não vai nem nos dar muito trabalho. E é interessante, né, Terezinha, porque parece que a gente é ensinado a ver o que o outro faz errado. Eu me lembro de um caso de uma professora do segundo ou terceiro ano escolar que colocou duas crianças que estavam brigando bem pertinho uma da outra e disse assim: diga 5 defeitos do seu amiguinho. Ah, foi rápido, né? Ele é feio, ele é bobo, ele é chato. Agora você. Aí o papapá disse: agora diz 5 coisas legais que ele tem. Eles não conseguiram. Aí, com muito esforço, o cabelo dele é bonito. Eu gosto do sorriso dele. Então, por quê? Porque nós não somos acostumados a treinar o nosso lado bom, né? Aí é claro que como é que a gente vai ser misericordioso? Como é que a gente vai perdoar se a gente não é acostumado? Às vezes a gente vê tanto o outro criticar que a gente vai acostumando. Não é verdade? É verdade, é verdade. E é mais fácil ver o defeito. Por quê? Porque nós temos também. E a gente conhece, reconhece, né? Você se reconhece no defeito do irmão. Então, por isso é mais fácil. Por termos poucas qualidades, nós demoramos a encontrar uma qualidade no nosso irmão. Olha só. E isso vai ficando sério, porque a gente acaba dizendo assim, eu não volto atrás. Como a Terezinha disse, eu não perdoo. A pessoa, sabe o que ela faz? Ela se condena. É verdade. Ela se trava ali, naquela cegueira, eu não volto atrás. Gente, voltar atrás. Se a gente erra, vamos voltar atrás. Pede desculpa. Ai, desculpa, eu errei, eu fui ignorante, eu estava com a cabeça cheia. E aí o outro não vai ter saída, não sei dizer, tá bom, mas não faz mais. Aí chora, se abraça. Gente, isso é exercício para seres tão pequenos como nós. É um exercício, mas é difícil. Sim, mas na hora da prática. Então, por isso, nós temos que teimar e praticar. Daí a importância do treino, né, Terezinha? É o treino diário. Porque se nós estamos aqui, nesse planeta, aprendendo, nós temos que treinar para aprender. Tudo aquilo que você aprende vai depender do teu treino. Então, por que não treinar também essas qualidades e treinar também todo o nosso amor ao próximo, a caridade, a benevolência, a misericórdia? É um treino, então vamos treinar, porque se nós nunca praticarmos, se nunca treinarmos, nós nunca vamos aprender. Não vamos ficar bom nunca. A gente vê aí nas Olimpíadas, né? Os atletas lá, eles treinam, é a mesma coisa constantemente. Poxa, para você quebrar um recorde, você tem que treinar, você tem que se dedicar. Questão de treino. Então, se nós queremos esse Evangelho de Jesus, entender essa questão do perdão é fundamental. É fundamental. Terezinha, nós temos mais um itemzinho para a gente dar uma olhada aqui, que seria o não julgueis para não ser julgado. E aí ele complementa com outro versículo que seria: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No que esses dois itens, assim, aparentemente separados, se juntam perfeitamente? Eles juntam, complementando o que nós falamos até agora, é no julgamento. Então, é muito fácil eu julgar um irmão, eu julgo uma pessoa que ela está errada. Eu não me coloco no lugar dela. A partir do momento que eu me coloco, eu vou encontrar as mesmas deficiências que esta pessoa tem. Então, é fácil eu falar que ela está errada. Eu tenho que me colocar na situação e ver como eu agiria nessa situação. Porque eu tenho consciência das minhas imperfeições. Eu não estou divulgando, eu estou olhando o outro. Porque é mais fácil apontar. Só que tem aquela história do dedinho, que enquanto esse aponta para lá, esse aqui está apontando para você. Tem algum significado. É verdade, é verdade. Porque eu estou apontando lá, por quê? Porque eu conheço aquele defeito. Por quê? Porque existe em mim. E aí eu sou bem cruel, né? Na hora de julgar o outro. Justamente. E Jesus traz aqui a questão do atirar a primeira pedra. Só para o público se inteirar, é uma passagem da mulher adúltera, né? Onde ela é levada a Jesus,
para que Jesus a julgasse, ou não a julgasse, mas desse um parecer da situação. Então a mulher adúltera já estava um monte de gente preparado para apedrejá-la, e Jesus então diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E segundo o Evangelho, os mais velhos foram largando as pedras primeiro. Por quê? Vocês foram lembrando? O que eles lembraram, né? Com certeza. A hora que se colocaram naquela situação, Jesus, com a autoridade que tinha, ele falou: atira a primeira pedra. Quando ele falou, eu acredito que muita gente já levou a mãozinha para pegar a pedra, mas ele continuou. Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então aquela hora clareou a mente. Não acredito. E todos começaram a analisar o seu comportamento, as suas atitudes, e cada um encontrou no mínimo um pecado escondido ali. Então, eles viram que eles não tinham essa autoridade moral para jogar a pedra, para apedrejar esta mulher. Poxa. E foram se retirando. E tem aqueles que vão no oba-oba, de repente nem tinham feito nada, mas o que está acontecendo ali? Vão apedrejar alguém? Já vou lá também. Que é a falta do conhecimento, né? Que é o oba-oba. Então vejamos que nesse item, né, ele está dizendo assim: não julgue para tu não ser julgado. E se você vai jogar pedra, presta atenção. Justamente, né? Presta atenção. Você pode realmente jogar esta pedra, né? Então, até nós temos no Livro dos Espíritos uma pergunta: como podemos evitar as más atitudes? Como podemos evitar o mal? Então, Santo Agostinho nos ensina que todas as noites, isso é um ensinamento que ele fez durante a vida dele, ele nos passa o ensinamento. Todas as noites, antes de deitar, antes do teu repouso, na hora da tua oração, você faça um exame de consciência. Então, pessoal, vamos fazer esse exame de consciência todas as noites e tentar seguir os ensinamentos do nosso abençoado Evangelho. Terezinha, obrigada por você ter vindo ao programa. Pessoal, fiquemos todos na paz de Jesus.